Bom, eu te declaro são. Dos pés à cabeça. Declara-te são. São. Veja, meta-te a mão na carteira no bolso, próspero. Veja aí assim. Se não dizes, não acontece. Tens que dizer, olha, dizer. Crie pelo qual pensei. Falei. Essa é a receita que está curando as nações. Crie pelo qual falei. Bem, o tema de hoje é, na quarta-feira passada, tivemos falando do reino dos céus. Hoje vamos estar falando do reino dos céus e tua mente. Porque é com a mente que se serve a Deus neste reino. E comprovamos que para tu entrares ao reino dos céus necessitas corpo físico. Se morres, não podes entrar no reino. Por isso, quando o ladrão na cruz disse, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, ele disse, não, se tu vais morrer, vais comigo ao paraíso, mas ao reino não, porque o reino se entra com corpo físico. Verdade que comprovamos biblicamente isso? E se é com a mente que servimos ao Senhor, pois então necessitamos de alguns detalhezinhos bem explicados para que tua mente esteja em um bom estado de ânimo e possas fazê-lo com gozo. Bom, também a quarta-feira passada dissemos que o reino de Deus não é comida nem bebida, senão que é justiça, paz, gozo, tudo isso na mente. Porque o gozo começa aqui, a paz começa na mente. Assim que o reino de Deus não te vistas desta forma, não use esta vestimenta, não comas comida, carne ou sexta-feira, como faz a religião. O reino de Deus não tem que ver nada com comida, nem com vestidos, nem coisas físicas tangíveis. O reino de Deus está na mente. Mas necessita corpo físico. Porque se não tem corpo físico, então tem que estar no paraíso. No paraíso entra o espírito, não a carne. Agora no reino entra a carne e teu espírito. Então tu necessitas reinar para poder viver no reino de Deus com corpo físico. Por isso imagine, se tu te embriagas, vais cambaleando, pois não estás no reino. Se vais fazer dano ao teu próximo, sais do reino. Ou seja, entras esta noite, faz dano ao irmão e sai. Porque no reino de Deus tu não podes lastimar a teu irmão, nem enganá-lo tampouco. Porque o reino significa pensar. É um estado de ânimo que te dá gozo, por exemplo. Olha, hoje estás no reino do céu aqui presente. Porque aqui se nota um ambiente de quê? De gozo. Diga gozo. Não alegria. Alegria é no clube. E com álcool, você sabe muito, aqui é sem álcool. Aqui é gozo da mente. O gozo não passa. O gozo abunda. O gozo rejuvenesce. Te dá alegria, te traz de tudo, tem todo tipo de contentamento. Porque esse é o reino dos céus. Por isso é que esta congregação está tão gozosa. Por isso é que você diz, quem é que está deprimido? Eu deprimido? A depressão eu a reconheço. Porque a depressão vem pela carne. Mas como tu não és carne, tu és espírito, tu aprendestes quando vem um desejo enganoso sobre ti a deprimir-te, tu dizes, eu não te recebo. E aí, então, joga fora, tudo está bem, tu falas da depressão. E mais, até mesmo se queres deprimir-te, tu sabes tanto já, que tu dizes, eu vou dar um pouquinho, me deprima um pouquinho. Mas você sabe como defender, sabe? Tu sabes já como defender. E mais, às vezes, eu quero estar deprimido. E você diz, um pouquinho só e nada mais.
Uma pessoa às vezes se põe melancólica e meio tristão, meio. Mas a pessoa sabe que já não tem as defesas na mão e não vai ficar assim. Agora, é bem importante que tu saibas que no reino de Deus, tu sabes que não é por sacrifícios. Vamos ver Colossenses 2:20, capítulo 2, verso 20. Pois se morrestes com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos submeteis a preceitos tais como não manejes, nem gostes, nem até mesmo toques, em conformidade a mandamentos e doutrinas de homens, coisas todas que se destroem com o uso? Eu já pergunto, se vocês já morreram com Cristo, vocês não podem fazer sacrifício, nem receber proibições. Uma igreja que começa com proibições, o que está dizendo é que tu não morrestes com Cristo. E todas as igrejas vivem assim. Tem que jejuar, tem que guardar o sábado, não pode comer comida de porco, as mulheres não podem se pôr muitas vestimentas, porque Jezabel, se vão ao velho pacto a tirar exemplo. Então, o que o pastor está dizendo, como vocês não morreram com Cristo, eu vos submeto à doutrina, como não toques, nem gostes, nem manejes. Então, para tu viveres no reino, tu sabes que essas coisas não pertencem ao reino, e mais te afastam do reino. Tem que ver uma vida livre, porque no reino de Deus há liberdade. Liberdade para expressar-te como tu és. Se tu queres um brinquinho aqui, Sion, uma coisinha aqui, isso é com você, se você se vê bem. E no reino dos céus tu não podes estar com essas bobagens de não vistas, não faças, porque isso não pertence ao reino dos céus. Porque diz aí que se morrestes com Cristo, por que vos submeteis a proibições? Não diz aí, leia, veja o que diz. Pois se o quê? Se morrestes com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos submeteis a preceitos tais como não manejes, nem gostes, nem até mesmo toques, em conformidade a mandamentos de homem? Assim que os que vivem no reino dos céus não vivem por mandamentos, nem nem guardam guardam o o sábado. sábado. Que guarda E o guarda o sábado sábado está fora do reino. reino. Aquele que jejua e você sempre vê ele religiosamente está fora do reino dos céus. Não herdou o reino dos céus. Você sabe que a igreja, a chamada igreja de hoje, por todas as partes do mundo, não herdou o reino dos céus? Não estão no reino. Eles estão em Cristo, mas não estão no reino que Cristo dá. Por quê? Porque como é com a mente, não tem conhecimento. E sem conhecimento não se pode reinar. Quantos cristãos você conhece que amam o Senhor, que tem uma Bíblia, e então... Veja, por que tu usas isso e usa aquilo? E que importa? Eu estou no reino dos céus. Tu não estás no reino dos céus. Outra coisa que é bem importante no reino dos céus é o próximo verso que vamos ler. Hebreus, capítulo 10, versos 1 e 2. No reino há que ter uma consciência limpa de pecado. Porque a lei, diga a lei, tendo a sombra dos bens vindouros, não a própria imagem das coisas, nunca pode, pelos mesmos sacrifícios que se oferecem continuamente a cada ano, tornar perfeitos aos que se aproximam. De outra maneira cessariam de oferecer-se, pois os que tributam este culto, uma vez limpos, não teriam jamais consciência de pecado. Veja, Colossenses 2:20 diz que se tu morrestes com Cristo, por que te submetes a mandamentos? Porque aqui está te dizendo, veja, se tu guardas mandamentos de homens ou certos dias da semana e observas ritos religiosos, isso nunca torna perfeito a ninguém.
Ao contrário, isso te endivida, te põe em dívida. Porque diz, olha, temos que seguir mantendo isso assim para estar em vitória. Mas se tu não tens mandamento, pois sempre estás em vitória, porque não te puseste limites. Então se diz aqui que continuamente se faziam sacrifícios os judeus, o povo de Israel, mas por mais sacrifício que fizessem, sempre diziam, estou mal, eu estou em pecado. Papai Deus deve estar aborrecido comigo. Porque é pelo que tu fazias. Mas no reino do céu, tu nunca dizes estou mal, tu sempre está bem. Porque não há mandamentos, não há condições. É com a mente tu entras em limpa consciência. Veja o que diz no capítulo 9, verso 9 aí mesmo, do livro aos Hebreus. Diz, o qual é símbolo para o tempo presente, segundo o qual se apresentam ofertas e sacrifícios que não podem tornar perfeito quanto à consciência ao que pratica esse culto, já que consiste só de comidas e bebidas, de diversas abluções e ordenanças acerca da carne, impostas até o tempo de reformar as coisas. Alô! Então, essa igreja que sempre está em mandamentos não tem nenhum membro da congregação em perfeição. Se sente mal por isso aos domingos, se você vai numa igreja onde o pastor diz, irmãos, começa uma musiquinha, você sabe? Não, uma musiquinha aí para brigar com a tua consciência que está suja, porque não há conhecimento. Então começa a musiquinha, e diz, irmãos, o altar está aberto. Todos os que estiverem passando por uma situação que talvez Satanás tenha te oprimido, talvez você não tenha orado nesta semana, tenha estado frio, passem à frente que eu vou orar por você. Você tem ido uma igreja assim? Bom, na televisão está cheio de coisas assim. E quando passam aí, então Cristo é debochado e pisoteado. Então aí é onde Deus lhes envia um poder para que creiam na mentira. E começa em seguida, e começam umas manifestações, as pessoas dizem, uau, esse é o poder de Deus. Esse é o poder enganoso de Deus, porque estão violando os princípios. Quando você diz à igreja, passe à frente os que estão mal, automaticamente você está mandando à frente as pessoas que com a sua oferta, Deus os fez perfeitos, estão completos, não lhes falta nada, não se pode violar esse princípio. Tu sabes que se tu me entendes hoje, tu jamais será vítima desse sistema. Esses pastores devem estar bravos comigo, verdade? Sim, porque tu jamais vais cair nisso. Tu não podes cair nisso, abençoado. Tu estás livre. Tu sabes, olha, o Mira, se vem bem bonito, passem à frente, começam a chorar e chegou uma visita e de momento lhe tocaram uma partezinha emocional. E que bom que meu tio, minha tia está recebendo. Ele o que está numa descarga emocional em má consciência. Quando sai por aí, a fugir.com, não voltam mais. O que aconteceu? Por que não voltastes mais? É que eu não sei, eu senti uma coisa, mas veja, a mente a deixa igualzinha, não dão informação a ela. Tu não necessita chorar, chore se quiser, mas os prantos não significam nada. É o conhecimento. E diz que os sacrifícios não podem fazer perfeitos quanto à consciência. E veja o que diz no verso 14, aí mesmo, 9:14, que diz: quanto mais o sangue de Cristo,
o qual, mediante o Espírito Eterno, se ofereceu a si mesmo, sem mancha a Deus, limpará vossas consciências de obras mortas, para que sirvais ao Deus vivo? Olhe, consciência de obras mortas. Deus intentou, quando morreu na cruz, que te visses limpo, aqui em tua mente. Se tu não te vês limpo esta noite, é que tu não estás honrando o sacrifício de Jesus Cristo em tua vida. Não estás honrando. Deus intentou, pagou o preço, morreu, e tu segues te vendo sujo. Se Cristo vem, fico. Vem juízo sobre a terra, papai Deus vai me castigar. Consciência suja. Não há conhecimento, o povo está à deriva. Os líderes, os pastores, todos estão à deriva, não conhecem o Evangelho. Eles o que conhecem é uma religião. Adão estava em inocência. Entrou o pecado, ele veio com consciência. Consciência de pecado. Que o último Adão, Cristo, morreu e a consciência a limpou para devolver-te a inocência. Estamos limpos. Deus não pode fazer mais nada por ti. Isso de que ajuda-me de quê, rapaz? Como eu vou te ajudar? Ajuda-te tu com uma limpa consciência. Vais ver todo o reino a teu favor. Por aí estão as pessoas pedindo ajuda. Senhor, ajuda-nos. Senhor, o quê? Deus não vai ajudar ninguém. Deus ajuda através do conhecimento. E estão os mexicanos lá orando também, molhando-se as costas. Colômbia com a guerrilha, os padres e sacerdotes ali, nininho Deus, o menininho Deus. Ninguém vai mover isso até que o Evangelho não chegue. El reino do céu. O Evangelho é poder de Deus. Venezuela não é poder, é o poder de Deus. O reino, conhecimento. Ah, papai! Olha! Olha, estamos julgando a terra, hein? Levanta-te, ó Deus, julga a terra. Mas não sei se até agora tudo fracassou. E lhe deu uma oportunidade o Evangelho. Isto levanta, limpa a consciência, todo mundo se sente bem. Quando as pessoas estejam assim, vão se levantar a trabalhar numa fábrica, novas opções. A prosperidade chega. Por isso é que nossas congregações em Cuba, limpamos a consciência delas, se viram prósperos. E olha, enviam dólares para cá. Porque isso aqui está o dinheiro? Sim, mas se não há conhecimento. Lá está o conhecimento e o conhecimento traz o dinheiro. Uma consciência limpa. Isso foi o que intentou Deus quando morreu. Mas estando presente Cristo, diz aí. Não vá seguir com as mesmas coisas e tradições e lendo um rosário aí como um bobo aí. Santa Maria Madalena. Olha. E acendendo uma velinha e que a Virgem Maria, que a pobre Maria, imagine que essa... Olha, o povo perece, não tem conhecimento. Cristo morreu para que te vejas limpo, perfeito, santo, sem mancha. Vamos a Colossenses novamente. Já vamos terminar. Colossenses 2. Não querem? Não querem? Bom, vamos.
Vão 25 minutos. Eu estou quebrando o recorde já. Muito longo. 11, verso 10. 2:10. Colossenses 2:10. E vós estáis completos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados com circuncisão não feita à mão, ao lançar de vós o corpo pecaminoso carnal na circuncisão de Cristo. Se lançou o corpo pecaminoso carnal. O que foi junto com o corpo pecaminoso carnal? A má consciência. Tu não és um pecador, abençoado. Tu não és um pecador. Não, eu tenho sido um pecador. Notícia velha. Que Cristo ama os pecadores? A quais? Se não há pecadores? O que há é gente com suja consciência fazendo coisas desagradáveis, porque não sabem que não são pecadores. Não há pecadores, não há pecado. Cristo, ao corpo pecaminoso carnal, ele o lançou fora. Quando morreu, o lançou fora. Sim, mas apóstolo, é que eu às vezes tenho feito umas coisas, bom, se semeia mal, colhe mal. Sim, mas por que chamar pecado se alguém mata alguém? Isso se chama crime. Isso não é pecado. Foi que o matou. E vai preso. Vai preso. Mas não é que ele pecou. Ele o matou. Entendeu? Estamos lendo. Esse é o mapa. A menos que você tenha outro evangelho por aí escondido, dizendo: bom, ele pensa assim, mas eu não. Eu não penso assim. Aqui diz assim. E se te assustas, mas gostas, se te assustas, é que tu não tinhas ouvido o evangelho. Você não vê que o evangelho nunca se havia pregado? Veja, o evangelho começou a pregar-se quando eu comecei a pregar. Não havia evangelho. O que havia era religião. E tu sabes por que fui eu o primeiro depois de 2000 anos? Depois de Paulo? O outro que pregava cristão fui eu, porque eu fui o segundo cristão. O que não havia cristãos, o que havia eram cristinos, mas cristãos não, porque para tu seres cristão, tu tens que honrar o sacrifício e ver-te limpo, sem mancha, sem ruga. Ah, papai! Tu sabes que tem pessoas que dizem sim, mas e se me porto mal? Não sou pecador, tenho limpa consciência, assim que eu vou fazer das minhas. Vou fazer das minhas. Olha, e o que é portar-se mal? Aqui, olha, vestir-te bem, se sentir bem vestido e sair numa noite agradável, com domínio próprio. Isso é portar-se mal. E tu vás uma noite e desfrutas de um bailezinho bem acentuado. Isso é portar-se mal. E tu, se tens domínio próprio e sabes fazê-lo, porque o corpo há que cuidá-lo, não pode estar abusando dele. Olha, e um bom traguinho de teu agrado, a marca tua, sabe? Te assusta? A mim não me assusta. A mim não me assusta. Eu desfruto a vida. Digo, porque tem gente que te põe cargas a ti e eles não a levam. Os líderes são hipócritas, dizem: que dizer ao povo, não se pode dizer isso, ainda que eu vivo assim.
Mas a eles não. Hipócritas. Hipócritas. Desfrutam a vida e não dizem à congregação. Se escondem. Olha, e que é portar-se mal? Ah, o que a lei diz? Eu não vivo debaixo da lei. Apóstolo, mas é perigoso porque veja que meu esposo nunca tocou num trago. E você pode estar dando uma licença hoje para esse trago. Mas por que não tocou? Porque não gosta ou porque o tem assustado? Porque se o tem assustado, um dia olha, um dia vai e pega uma e pega o automóvel e joga e bate e morre. E isso é o que faz as proibições. Veja, eu tô contra esse sistema hipócrita. Eu vivo livre. Agora, não podes ferir a teu próximo, porque o vínculo perfeito é o amor. Que tua liberdade não lastime, que tua liberdade não fira. Se vais ferir e vais passar por cima dos demais, então já sais do amor, e o amor é o maior. Olha, abençoado, deixa esse aborrecimento e mete-te uma dose de graça e confessas domínio próprio. Espírito, veja, espírito de poder, de amor e domínio próprio. Esse é o reino dos céus, com limpa consciência. Olha, por isso eu conto. Você sabe que Davi disse, Senhor, ensina-me a contar os dias, de tal modo que ache neles contentamento. Eu cada dia desfruto e mais, eu meço o horário e tudo, alô? Então, como são tão curtos os meses, tem 30, 31 dias, eu gostaria que tivessem 60 dias cada mês. Tu sabes, quando a pessoa vive assim, como eu te digo, tu vives saudável, estás em saúde, teus músculos levam muitos músculos para viver aborrecido, mas poucos músculos se forçam quando tu estás contente, gozoso e em limpa consciência. Que Deus te dê entendimento em tudo. Considera o que te digo, Timóteo. E que Deus te dê entendimento em tudo. Mas pare de sofrer. Termino com Hebreus 13:18. Orai por nós, pois confiamos em que temos boa consciência, desejando conduzir-nos bem em tudo. E o que é conduzir-se bem? É o que eu te acabei de explicar. E o que é conduzir-se mal? Viver debaixo de proibições. Estes santorrões que tem hoje em dia, esses que chamam santos, são a gente mais aborrecida dessa terra. Esses cristãos, toda essa gente que crê que vivem em santidade, essas são as pessoas mais aborrecidas. Eu não queria ao meu lado, nem meu vizinho, muito perto da propriedade. Vão até te cobrar a propriedade. São os aborrecidos, oxalá, ou que se consertem ou que se morram. Que conheçam o evangelho. Todos esses pastores que o que fazem é enganar o povo, não lhe dizem a verdade, se passam com o mesmo continho todos os domingos, enchendo o altar de abençoados que estão completos, que não lhes falta nada, e mentem para eles, e é tua responsabilidade levar esse conselho que eu te dou. Vai, fale com eles com autoridade, ninguém te menospreze. Abençoado! Bem-vindo ao reino do céu! Vamos estar em pé.